Hoje o nosso tema é confiança e nós vamos falar do versículo 4 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo ao povo de Coríntios. E é por intermédio do Cristo que temos confiança, tal confiança em Deus, né? É por intermédio do Cristo que temos tal confiança em Deus. Muito bem. Essa carta daí, nesse momento, ele está comparando a velha aliança, a antiga aliança, né? Que era de Deus, do povo hebreu com Deus, com a nova aliança, que é a aliança que Jesus estava trazendo diretamente com Deus. Existia aí uma comparação, é bem diferente, tanto que ele diz no versículo anterior, ele diz assim, não em tábuas de pedras, né? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É porque o Velho Testamento, a gente sabe, né, que a aliança do povo hebreu com Deus foi feita através daquela tábua dos 10 mandamentos, né? E eles não podiam se direcionar a Deus, olhar na face de Deus, então eles tinham que colocar um véu, certo? E Jesus vai trazer essa nova aliança, como ele diz, que não é em tábuas de pedra, mas estava escrita dentro do coração, né? Porque Jesus vai trazer uma nova visão de Deus, ele traz um novo entendimento de Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, principalmente um Deus paternal. Por isso que quando ele ensina aquela prece do Pai Nosso, ele usa a palavra Abba, Pai, Abba. Mas Abba quer dizer paizinho. Ele quer nos aproximar, ele quer tirar os véus e que nós tenhamos um contato direto, sabendo que o Pai, né, ama aos seus filhos, a sua criatura. Então, Jesus quer trazer essa nova aliança, que é uma aliança de amor, de confiança total. Aí eu me lembro de uma historinha muito bonitinha, que vocês devem já ter ouvido por aí, que era de uma menininha que estava no avião. Ela estava ali sozinha, sentada, sempre eles colocam na primeira fileira, né? E um senhor estava sentado ao lado dela. De repente, ela estava lá desenhando, cantando, eles passam por uma zona de turbulência e o avião fica tremendo, né? E chega a cair até as máscaras. Todo mundo fica em pânico. E ela continua cantarolando, né? E de repente o homem fala assim, mas você não está com medo? E ela disse, não, meu pai é que está pilotando o avião. Vocês entendem? É esse tipo de confiança que nós precisamos no momento atual. É esse tipo de confiança que nós vamos juntos refletir, né? Geralmente, né, essas cartas de Paulo, todas as outras cartas, elas eram levadas por mensageiros, né? E esses mensageiros, eles tinham que levar uma carta de recomendação para que houvesse credibilidade no transportador, né? E essa segunda carta de Coríntios, né, é justamente Paulo tentando convencer, porque ele já tinha dado a primeira carta, e houve aí eles estavam questionando, né, a autoridade de Paulo, se realmente ele era um ministro de Jesus, né? E aí Jesus até faz uma comparação belíssima, que ele diz assim, quem é que poderia assumir a tremenda responsabilidade de ser o aroma de Cristo? Tá lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 16 dessa mesma carta, né? Quem pode ser o aroma? Vocês imaginam só o aroma? Quem é que pode assumir uma responsabilidade dessa, né? E aí ele continua, ninguém jamais seria adequado para essa tarefa, né? Os recursos humanos, eles são pobres, insuficientes, isso que eu acho lindo. Ele tá mostrando, olha, eu sou insuficiente, eu não tenho tudo, nem para ser sequer o aroma de Cristo, né? Mas ele fala, entretanto, Paulo então argumenta que Cristo equipa os que creem. Olha o que ele diz, né? Com recursos divinos, né? Ao longo da caminhada, da tua disciplina, da tua boa vontade, do teu desejo de melhorar, o que acontece? Nós somos capacitados quando somos convidados a dar testemunho, né? Então, ele diz assim, nos torna capazes de ser ministro nessa nova aliança. Eu sou capaz, porque eu estou recebendo recursos divinos, porque eu creio no Cristo. Portanto, ele fala assim, né?
depositar confiança na autoridade humana ao invés da divina, desejando cartas de recomendações, demonstra aí uma visão muito limitada, né? Mas por que eu estou falando isso? Por que eu quis contar essa história, né, sobre essa carta? Porque às vezes a gente não sabe esses detalhes, né? É porque eu quero pensar, né, como que está a nossa confiança? Aonde que nós tenhamos exigidos de Deus, né, ou a qualquer mensageiro divino, cartas de recomendação. Em todos os tempos vividos aqui pela humanidade, né, nunca se faz tão necessário, ao acordar de manhã, abrir os olhinhos, nós temos a certeza, abre aspas, somos todos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Nós estamos vivenciando momentos de chuva demais, tem momentos de sol demais, secura demais, né? Tempestades, ventanias, tsunamis, né? Vulcões que estão entrando em erupção novamente, terremotos, né? Estão lá descongelando o Ártico e o Antártico, né? As geleiras, tantas coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, e nós, né, podemos de repente duvidar, querer uma carta de recomendação, né? Duvidar e parar de confiar nesse Pai Celestial. Por isso que eu vou repetir essa frase de Emmanuel: somos todos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que nos momentos mais difíceis foi quando nós nos desenvolvemos em diversas áreas, na área espiritual, né, na área moral, né? Nós começamos quem tinha, né, numa situação lá do Covid, quando nós passamos alguns anos atrás, né, se tinha preconceito de pele, de cor, né, nessa hora todo o preconceito foi embora, não é verdade? Quando nós ficarmos, né, reclamando na nossa vida dos professores que não conseguem colocar uma criança, imagina, como é que não consegue ter autoridade sobre 30 crianças? Aí tem o seu próprio filho em casa e tem que colocá-lo diante da tela por 10 minutos, 20, 30 minutos, você viu quanta dificuldade é? Nós começamos a experienciar também a vontade de querer auxiliar ao próximo, nos comovemos, né? Quando temos aí as enchentes, todo mundo, né, se comovendo e querendo auxiliar e ajudar com aquilo que pode financeiramente ou com preces, e nós vemos que é nessa hora que desperta, né, a generosidade, a bondade. É nessa hora que descobrimos coisas que nós não tínhamos nem sequer noção de que tínhamos capacidade. Então, às vezes, na turbulência é que a água tem mais oxigênio, não é na água paralisada. Por isso a importância de nós revermos, fazermos uma releitura, um ressignificado desses momentos difíceis que nós estamos atravessando. Para a gente conseguir enfrentar as adversidades, os obstáculos que se interpõem entre nós e o caminho que nos leva a Deus, gente, é indispensável. Nós temos certeza de que Ele, o nosso Pai Celestial, é amoroso, cuida de nós. E o seu plano é perfeito e basta que nós quebremos aquela casca, né? A barreira que nos aprisiona, que nos prende, que nos encolhe, igual a ave que fica lá dentro do ovinho, né? Achando que tá quentinho, né? Não vivenciando nada, tá ali paralisada, parece que tá tudo ok. Mas tem uma hora que chega, né? Tem uma hora que ela se sente pronta, né, para nascer, para alçar voos melhores, e ela descobre que aquele momento em que ela estava apenas acomodada era muito ruim. Mas era uma época, né? É uma época de amadurecimento. E esse é o momento que o nosso planeta está passando, né? Esse momento de transição para esse mundo novo de regeneração, né? E aí é que nós lembramos que esse ovinho que a gente fala, que servia de casulo temporário, uma mãe ave, ela jamais, mesmo que ela tenha um amor imenso, ela vai quebrar o ovo para ajudá-lo, né? Pois ela sabe que a maturidade tem o seu tempo.
Ela sabe que, inclusive, a maturidade individual, se ela tiver 5 ovinhos, 3 já tiverem quebrado sua casca, ela não quebra dos outros 2. Ela aguarda, cada um tem o seu tempo. E é isso que está acontecendo aqui no nosso planeta de uma maneira geral. O livro Cirurgia Moral, Lancelin, ele diz assim, olha que interessante, abre aspas, entre todas as ciências, a mais difícil de ser conhecida é a ciência de si mesmo, a ciência interna. Pois é. As dificuldades, elas não estão fora da gente, elas estão dentro de nós mesmos, né? Os nossos pés, eles obedecem aquilo que nós aprovamos internamente. Tem aquela história que eu já contei algumas vezes, mas vou contar novamente. Você lembra daqueles 2 mocinhos que estavam levando o tijolo lá do caminhão até o meio da obra? E aí perguntou para ele, o que você está fazendo? Aí um dizia assim, eu estou carregando esse tijolo nas minhas costas, está doendo, esse sol, né? Ai, nossa, como o sol está quente, está muito calor, minhas mãos estão calejadas. Olha aqui como eu tô cheio de poeira desse tijolo, né? Tá tudo entranhado em mim. Olha como eu suo e transpiro. E o outro que fazia a mesma coisa, ele disse, eu estou construindo uma catedral. E é isso, gente, os nossos pés obedecem àquilo que a gente aprova internamente, né? Quando nós sabemos que estamos fazendo parte de algo muito maior do que nós mesmos, que nós somos peça fundamental em tudo isso, quando nós sabemos que esse mundo de transição planetária depende também do que eu penso, do que eu sinto, né? Os meus pensamentos, meus sentimentos mudam, né? As vibrações, os hertz à nossa volta. Então, quando nós mantemos os nossos pensamentos em amor, em compaixão, em alegria, em generosidade, nós estamos elevando, somos contribuintes dessa missão, né? Em que nós somos discípulos do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, que conta conosco, Ele conta com cada um de nós para fazer a sua própria parte, né? Muito bem, a confiança, ela não nasce pronta, ela é construída através de desafios que nós enfrentamos e superamos. Como a criança que começa a dar os primeiros passos, né? Como ela ainda não tem confiança, ela ainda está buscando equilíbrio, ela vai andando segurando, né? A mesinha, o sofá e dá aqueles passinhos segurando. Até que ela toma uma coragem e ela de tanto cair e levantar, que fez fortificar a perninha, os músculos, e buscou na queda e no levantar, ela buscou o equilíbrio, descobriu o equilíbrio, né? Aí ela dá os primeiros passos. E aí ela supera, e aí ela sai correndo por aí que fica difícil, né? Porque ela sai andando para tudo quanto é lado, né? Mas é aí, gente, esse exemplo simples é para mostrar pra gente que a nossa confiança, ela só vai ser construída quando nós estivermos passando por desafios, enfrentando situações difíceis, que nós vamos descobrindo que nós tínhamos potencialidades que a gente sequer sabia quando estava na zona de conforto, né? Mas nem tudo que nos aparece assim na nossa vida, que surge na nossa vida, vai ser instantaneamente superado, a gente sabe disso, né? Ah, gente, caminhos, né? Quantos caminhos na estrada da nossa vida nós construímos o caminho do amor com infinitos passos, muitos passos, porém que nós escolhemos desviar os nossos olhos do objetivo final, do nosso Pai misericordiano. Esquecemos dessa aliança que Jesus nos trouxe entre nós e Deus, exatamente para a gente se afastar no trajeto, né, que nos levaria ao mundo interno de nós mesmos. Porque esse trajeto, para essa aliança se fortificar, precisa primeiro trabalhar aqui, ó, internamente, né? Não é fora. Sempre caminhamos por aí pela periferia de nós mesmos, né? Buscando a beleza externa, as condições materiais, né? Todas essas coisas que nós vamos caminhando na trajetória da nossa vida, na periferia de nós mesmos. E aí nós criamos ilusões. Essas ilusões se desmancham ao menor toque da consciência. Essa consciência, gente, é o amor de Deus gravado
na nossa alma, clamando para que nós retornemos ao ponto em que nós ficamos cegos com o brilho, as cores, né, do que nos é oferecido diariamente como pseudo-felicidades. O momento parece que está tudo ótimo, muito bom, mas é quando a gente tem esse toque na nossa consciência, é que a gente percebe que tudo que nós buscamos até então nos fez vazios, não nos preencheu, eram pseudo-felicidades, eram pseudo-felicidades, eram felicidades transitórias. Muito bem, tem uma passagem que é contada por Lucas no capítulo 24, ela vai do versículo 13 até o 45, é chamado Caminho de Emaús. Jerusalém estava localizada de Emaús mais ou menos uns 11 quilômetros, né? E após Jesus, né, o desenlace de Jesus, mas antes dele fazer a ascensão definitiva, ele apareceu várias vezes, não foi só para Maria de Magdala, nem discípulos, não, ele apareceu para várias pessoas por 40 dias, tá? E uma dessas 10 vezes, Lucas conta, né, que eram 2 discípulos, ele não diz o nome desses discípulos, eram anônimos, tá? Nós não temos ali o nome de qual deles é, tá? E eles estavam justamente viajando de Jerusalém para Emaús, quando o mestre se junta a eles. Aí o versículo 15 diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles estavam caminhando e Jesus se aproximou e foi indo com eles. No versículo 16, e seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Eles estavam caminhando com Jesus, aquele que eles estavam juntos antes, né? Vamos fazer aqui uma pausa e vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Quantos momentos, com os olhos machucados e o coração ferido, nós não discernimos a presença do Mestre? Tem uma música da minha cunhada que já se encontra na Pátria Espiritual, a Ludmila Ferber, e o nome é Caminho de Emaús, e ela faz essa pergunta, né, na música. Ela fala assim: momentos com os olhos machucados e o coração ferido que a gente não discerne a presença do Mestre. Pois é, quando é que nós nos perdemos no caminho da nossa evolução? Quando é que nós nos distanciamos do Pai Celestial? Voltando. Gente, aflições, provações, né, que deixaram resíduos na nossa alma, no nosso coração, de mágoas, de ressentimentos, né? É ressentir alguma coisa que a gente traz lá do passado para o presente, tudo já mudou, mas a gente continua sentindo igual, né? Outras coisas que também deixam marca no nosso coração e nos impede de ver que o Mestre está ao nosso lado é a raiva. Dores profundas no nosso ser que nós mesmos, muitas vezes, fazemos questão de persistir e mantê-las dentro de nós, impedindo de ver Jesus ao nosso lado. Qual de nós não temos o nosso caminho de Emaús, né? Diante de situações difíceis, achamos que estamos sós. Vamos continuar a passagem para a gente voltar? Versículo 30. Sabe o que aconteceu? E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Olha só, eles andaram 11 quilômetros com Jesus, sentaram na mesa com Jesus, Jesus pega o pão, corta o pão e dá para eles. Até então, eles não reconheceram que era Jesus. E aí no versículo 31 aparece exatamente isso. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceu. Pois é. Simbolicamente, gente, esse pão que Jesus corta e dá para eles é o pão da vida que faz abrir os olhos, né? Lembra o nosso versículo de hoje? E é por intermédio do Cristo que temos tal confiança. É isso, é esse versículo que está restabelecendo a confiança em nós mesmos, em Deus, em tudo que está à nossa volta. E o Evangelho que nós temos refletido juntos é um alimento da alma. Porque esse alimento dissipa a cegueira, como dissipou a cegueira dos 2 jovens que caminhavam, os 2 discípulos. Sabe por quê? Porque
O Evangelho, quando a gente reflete, a gente estuda e a gente se propõe a vivenciar as experiências que Jesus exemplificou, ele vai nos modificando internamente, né? Vai transformando, vai restaurando o nosso viver, como diz a Ludmilla nessa música do Caminho de Emaús, né? Restaura o viver. Muda as nossas posturas, gente, nos faz enxergar as mesmas situações que a gente está vivendo de um outro ponto de vista. Do ponto de vista do outro. Ah, exatamente. Porque para a gente mudar uma situação, nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. A gente não vai mudar o outro, né? Quando a gente olha e vemos que estamos atravessando situações complicadíssimas, mas o Mestre está ao nosso lado, os problemas serão os mesmos, porém nós vamos compreender que as soluções, às vezes, elas se encontram em outras dimensões. E quais são essas dimensões? Essas dimensões nós só vamos ter acesso se os nossos sentimentos, olha lá, estiverem em sintonia com o amor de Deus, né? Toda vez que nós estamos com sentimentos em distonia, né, a gente não consegue entender e ter acesso ao amor de Deus, à sabedoria, ao entendimento. Lembra, quem crê pega recursos divinos? Talvez sejam recursos que a gente ainda não desenvolveu com a nossa maturidade, mas temos acesso a essas coisas, a entender as coisas com mais clareza, mais transparência, até ter mais paciência diante desses momentos difíceis. Por isso, os sentimentos que estão em distonia precisam ser dissipados. E para eles se dissiparem, para eles saírem, para eles serem substituídos, nós precisamos das verdades simples, delicadas e doces que nosso meigo Jesus nos ensinou. Pois é, Jesus traz exatamente essa aliança nova com o Pai. Porque crer, gente, é dar testemunho, né? É exatamente permitir que o Pai possa se expandir através dos nossos atos. O Evangelho nos convida a termos muitas vezes paciência com aquele que é mais difícil na nossa casa, com aquele chefe ou com aquele profissional ou com aquele amigo, né? Nós precisamos ter essa paciência, a paciência do amor. E com isso, essa paciência traz a sabedoria, né? A sabedoria do nosso pensar. Quando a gente pensa, né, com sabedoria, a gente sente de maneira diferente e a gente fala de maneira diferente e a gente age de maneira como Jesus exemplificou. A ansiedade muitas vezes atrapalha a gente. Muitas vezes não, todas as vezes ela atrapalha, né? Porque toda vez que a gente é precipitado para resolver uma coisa, a gente resolve essa coisa pela metade, não é? A solução, às vezes, está mais à frente, pois precisa de alguns outros fatores para acontecer. Então, enquanto isso, façamos o que é possível fazer. Joana de Ângeli diz o seguinte, que tudo é uma questão de tempo. Para aquele que crê, diz ela, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizado, já que o que é possível se pode realizar imediatamente. Então, não é aguardar de braços cruzados, né? Mas é aguardar fazendo aquilo que é possível ser feito. Então, é manter Jesus vivo nas nossas mentes. E aí, nós vamos ter essa via de acesso rápida nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A cada reflexão, nós pegamos a nossa fatia de pão abençoado por Jesus, né? E assim como os discípulos, nós abrimos os nossos olhos, reconhecemos o Mestre que nos acompanha a cada passo por passo nos caminhos da nossa evolução. Confia! Toda vez que você receber alguém que tem tolerância com você, que é teu companheiro, apesar de tudo que você faz ou fala, que é indulgente com você, que é doce, que é afável, que é brando, né? Que age com você com mansuetude, que é abnegado, que se dedica totalmente a você, que se resigna, que tem piedade, que é sensato, que compreende, que te perdoa, que renuncia a teu favor. Esse indivíduo que é devotado, que é generoso, que tem boa vontade, que esquece
as suas faltas? É Ele, Jesus, através desses irmãos, nos dando as mãos e caminhando conosco. E aí, gente, nós não estamos mais cegos, né? Nós sabemos que Deus, conhecendo todas as nossas necessidades, olha a nossa aliança aí, olha a nossa confiança sendo estabelecida. A gente sabe que Deus conhece todas as nossas necessidades. E Ele manda quem? O seu Filho Jesus, através dos corações que se deixam conduzir pelo amor. Não estamos sós. Confia. Abraços fraternos.